Olá, amigos do LAC Concurso, estamos aqui para mais um encontro, professor Marcelo com vocês, beleza? Eu gravei uma aula de geopolítica, moçada, e eu falei no final, olha, eu vou ter que depois pegar pelo elemento que o professor Luiz passou, tem também o tópico conflitos, é claro que está associado, certo? Mas colocou separado, então eu procurei pegar alguns aqui, vocês me perdoem se eu não abordei todos, é claro que você tem muita coisa no mundo inteiro, mas de repente aqueles que estão mais visíveis, ou então mais em voga, mais em dia, mais no noticiário, certo? Então a gente tem acompanhado de uma forma mais direta, mais frequente, tá ok? Muito bem, então eu escolhi, vou começar por aqui, moçada, conflitos de uma forma, é isso que estava na ementa, vamos lá. Moçada, o primeiro Estado Islâmico tem muito a ver com aquela aula que a gente estava falando de geopolítica, que eu falei da questão da guerra ao terror do Saddam Hussein, é um resultado disso, tá? É uma consequência disso. Então vamos lá. Como todo mundo se lembra, moçada, os americanos invadiram o Iraque em 2003 e eu mostrei para vocês o pretexto que eles usaram. Armas químicas, destruição em massa, aqueles desenhos de computador, diz que aquelas eram as provas. Então mesmo sem autorização da ONU, eles invadiram o Iraque, certo? E depuseram Saddam Hussein, ele foi capturado, foi enforcado, tá? Junto com uma turma que era ligada a ele. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pessoal, Saddam Hussein, e isso eu falei na aula de geopolítica, Saddam Hussein era sunita, tá? Dentro do islamismo, sunitas e xiitas, Oriente Médio, você tem ali Oriente Médio e Golfo Pérsico, 3 países que são de maioria xiita, 3, Irã, Iraque e Bahrein, que é um paísinho pequenininho, fica do lado da Arábia Saudita no Golfo Pérsico. Muito bem, esses 3 são, todos os outros são sunitas. Então Saddam Hussein pertencia à minoria da população iraquiana, a maioria era xiita, é xiita. Beleza? Muito bem. Isso quer dizer que quando os americanos invadiram o Iraque e tiraram o Saddam Hussein do poder, certo? Eles pensaram em conseguir uma coalizão dentro dos xiitas, de partidos, de grupos, e formar um governo xiita dentro do Iraque, certo? Durante muito tempo esse governo foi representado pelo Nouri al-Maliki, que era o primeiro-ministro do Iraque, certo? Beleza? Representando o governo xiita do Iraque, tá? Mas agora você tem como presidente o Fuad Masum e como primeiro-ministro o Haider al-Abadi, ambos xiitas, certo? Muito bem, presidente e primeiro-ministro do Iraque, tá? Mas isso quer dizer que os sunitas foram excluídos? Foram. A maioria é xiita. Durante todo o período que o Saddam Hussein foi presidente, ditador do Iraque, os xiitas foram excluídos e foram perseguidos, assim como os curdos no norte do Iraque. Então agora que os xiitas estão no poder, eles não chamam os sunitas para fazer parte do governo, certo? Muito bem. Então os sunitas estão excluídos. O que isso significa? Pessoal, isso significa que hoje quem pratica atentados, certo? Quem eventualmente ataca tropas, instalações, certo? Dentro do Iraque são os sunitas. São eles que fazem isso. Eles é que praticam o terrorismo no Iraque. Os xiitas são o governo. E aí, moçada, para azar do pessoal, para azar da turma, que é a questão da coincidência, veio a Primavera Árabe, e a Primavera Árabe chegou na Síria, certo? E na Síria, pessoal, por gentileza, vamos lá, rapidinho, presta atenção. Isso aqui já tinha ficado da aula passada, né? Pessoal, a Síria, ela é dividida em várias etnias, certo? Beleza? Só que pessoal, Bashar al-Assad, o presidente da Síria, ele é da etnia
alauíta. Ele é do grupo alauíta. Ele é xiita. Pela legenda que você está vendo aqui, moçada, os xiitas, os alauítas xiitas, eles controlam só essa parte aqui da Síria. Você entendeu? Ele representa um grupo étnico minoritário dentro da Síria. A maioria dos sírios é sunita, é muçulmana sunita. Beleza? Árabes sunitas. E o que acontece? O problema é que a Síria faz fronteira aqui com o Iraque. Faz fronteira com o Iraque. E como os sunitas do Iraque estavam, vamos dizer assim, em revolta, numa guerra civil contra o governo iraquiano, os sunitas do Iraque se uniram aos sunitas da Síria. Certo? Estes lutando contra o governo Al-Assad e estes contra o governo do Iraque. Só que como os dois países são fronteiriços e os grupos sunitas estão na mesma área, o que aconteceu? Eles acabaram criando uma área de influência, que é essa aqui. Iraque, Síria, certo? Essa área de influência era deles, dos sunitas. Tudo bem? Pessoal, o problema é que sunita, eu falei para vocês numa aula passada que Osama Bin Laden também era. Osama Bin Laden foi morto. Em seu lugar, assumiu a liderança da Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, também sunita, certo? Então, os grupos sunitas aqui dessa área, que se colocavam contra o governo do Iraque, contra o governo sírio, eles juntaram forças e se aliaram à Al-Qaeda, certo? Beleza? Então aquele grupo sunita ali dentro do Iraque e da Síria se uniu e se ligou à Al-Qaeda. O problema é que com o passar do tempo, eles controlando este território, tendo acesso ao petróleo desse território e aos recursos desse território, eles começaram a se questionar: poxa, por que nós temos que ficar ligados à Al-Qaeda? Se nós temos um território nosso, se nós temos uma receita própria, que é o petróleo, por que nós vamos ter que ficar ligados à Al-Qaeda? Então, o líder desse grupo sunita, Abu Bakr al-Baghdadi, rompeu com a Al-Qaeda. Falou: não, eu não vou ficar ligado àquele sucessor do Osama Bin Laden. Não, se nós temos o nosso território, se nós temos o nosso dinheiro, por que eu vou ficar ligado à Al-Qaeda? Então, este cidadão, líder dos sunitas ali no Iraque e Síria, criou o Estado Islâmico do Iraque e Levante. Inicialmente se chamava assim, Estado Islâmico do Iraque e Levante, ISIS, que hoje nós só conhecemos como Estado Islâmico. Isso quer dizer, moçada, que hoje tudo isso aqui, ó, grosso modo, tudo isso aqui é o Estado Islâmico, certo? Controlado por este cidadão, Abu Bakr al-Baghdadi. E o que ele quer criar ali? Ele quer criar um califado que lembre algo do antigo Império Otomano. Então é o território próprio dele, certo? Ali a maioria sunita, é um território que ele controla. E se ele tiver sucesso nisso e criar um governo próprio com leis próprias, nós teremos como resultado disso a invasão do Iraque pelos Estados Unidos,
certo? Os sunitas alijados do poder e começando a combater os xiitas. E a primavera árabe na Síria, com os sunitas querendo derrubar o Bashar al-Assad, e aí ambos se juntando, porque Iraque e Síria fazem fronteira. Se isso acontecer, o que nós podemos ter aqui é a criação do primeiro Estado oficialmente terrorista do mundo. Um Estado terrorista, certo? Que é o Estado Islâmico. Esse seria esse califado do al-Baghdadi, certo? Então, um Estado oficialmente terrorista. Tá? Que é o que vem fazendo isso aqui, ó. Que o Estado Islâmico é assim, ó. É assim, é fala comum. Decapitação, todo mundo viu. Certo? Aquele piloto jordaniano que jogaram gasolina e atearam fogo, todo mundo acompanhou também. Esse aqui é o Estado Islâmico. Certo? E de onde que vem a receita desse pessoal? Moçada, o Estado Islâmico, ele gera aproximadamente 2 milhões de dólares dia com petróleo. São aproximadamente o quê? 60 mil barris. 60 mil barris dia. Há uma média de 40 dólares o barril. Certo? Entre 25 e 60 contrabandeados pela Turquia. Certo? Essa é a fonte de renda do Estado Islâmico. Não só essa, sequestros também, e agora eles estão saqueando tesouros arqueológicos e estão colocando no mercado negro. Existem peças históricas que já foram vendidas por $1 milhão no mercado negro para colecionadores, que eles estão tirando de museus assim, em algumas cidades, como Alepo, certo? Beleza? Então, essa é a fonte de renda do Estado Islâmico, que com 2 milhões de dólares dia, pessoal, eles conseguem se manter. E uma outra coisa que tem impressionado o pessoal é o seguinte, é a quantidade de jovens ocidentais que são atraídos para o terrorismo na Síria e no Iraque. Hoje, moçada, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que aproximadamente 12 mil indivíduos de 50 países, como Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, abandonaram seus países para se juntar ao Estado Islâmico na Síria. Certo? Beleza? Suspeita-se, moçada, que a maior parte deles seja da Austrália. Idade, até mais ou menos na média, 20 anos. Tá? Aí o pessoal pergunta, mas por qual motivo? Especialistas dizem que uma das razões é o fato de que os rebeldes do Estado Islâmico têm os braços abertos para os estrangeiros, eles não discriminam ninguém. Certo? O Estado Islâmico tem recebido todos os muçulmanos como iguais e todos os estrangeiros também. Além disso, muitas posições de liderança são ocupadas por estrangeiros, o que significa que você não será filosoficamente discriminado pelo fato de não ser um deles. Pronto. Beleza? Então, por incrível que pareça, tem gente que está saindo, você viu, 12 mil, é um número considerável, de mais de 50 países para se juntar ao Estado Islâmico lá na Síria e no Iraque. Então, esse aqui é um conflito que está acontecendo agora, certo? Dentro da Síria e do Iraque, e que pode resultar na formação de um Estado terrorista. Beleza? Então eu coloquei ele para... Marcelo, então o Estado Islâmico é sunita. E o conflito é na Síria e no Iraque. Sim, Síria e Iraque. Os dois fazem fronteira ali que os sunitas controlam. Tá certo? Muito bem. Pessoal, essa eu também coloquei para vocês. A Ucrânia. Moçada, a Ucrânia, todo mundo se lembra, ela ainda está em guerra civil. Eu sei que você vai falar para mim que o problema é do ano passado, calma, mas ela ainda está em guerra civil. Então, olha só. A Ucrânia era uma parte da União Soviética. Quando a União Soviética acabou em 91, tornou-se um país independente, tudo bem. O histórico da Ucrânia, moçada, com a ocupação
ocupação pela Rússia vem desde o século XIV, certo? Até o século XVIII. Século XVIII é a época de Pedro Grande, Catarina Grande, e eles anexaram os russos grande parte do território, certo? Desde essa época do século XVIII, já existiam duas expressões que o Império Russo usava para tentar dar mais homogeneidade para a população. Qual que era? Russificação e russianização da população. O que era a russificação? Pessoal, russificação era coisa genética mesmo, cruzamento, a miscigenação, certo? Os russos são a etnia majoritária, eram, né, dentro da União Soviética e também do Império Russo, e o pessoal estimulava a migração dos russos para outras partes do Império, para eles se miscigenarem aos grupos locais e passarem a questão do fenótipo, o DNA. Miscigenar. E além disso, aí vem a russianização, levar a língua, a cultura, a religião, os costumes para as outras partes do Império. Muito bem. Quando veio a Revolução Bolchevique e a criação da União Soviética, essas políticas não foram abandonadas. Não foram. Russificação e russianização continuaram. E no caso da Ucrânia, entre 1929 e 34 e 36 e 38, moçada, Stalin matou aproximadamente 80%, 4/5 da elite intelectual da Ucrânia. Então, se você for na Ucrânia conversar com um ucraniano étnico e falar para ele de Stalin, provavelmente você vai encontrar um cara que não gosta muito dele, certo? Quando Stalin morreu, em 53, assumiu a liderança da União Soviética este cara aqui, ó. Perdão. Marcelo, vai apanhando. Assumiu esse cidadão aqui, Nikita Khrushchev, que eu acho que eu mostrei numa aula, é o cara da crise dos mísseis em Cuba, certo? Beleza. Muito bem, ele assumiu a liderança da União Soviética, tá? Ele era ucraniano de nascimento, fez a carreira política inteira dele dentro da Ucrânia, tá? Então, quando ele foi o líder da União Soviética, quando ele era o líder da União Soviética, o que ele fez? Ele pegou a península da Crimeia, que historicamente sempre tinha pertencido à Rússia. A península da Crimeia sempre foi da Rússia, desde o século XVIII, certo? E ele passou a península da Crimeia para a Ucrânia, como uma república autônoma. Lembrando que é aqui que fica Sebastopol, que é o principal porto da Marinha de Guerra Soviética. Era da Marinha de Guerra Soviética, no Mar Negro. Você entendeu? Beleza? Então ele passou para a Ucrânia, mas sempre tinha sido da Rússia. Muito bem. Quando a União Soviética acabou em 1991, Ucrânia e Rússia, os dois presidentes, Leonid Kravchuk, da Ucrânia, e Boris Yeltsin, da Rússia, se reuniram e um falou para o outro assim: o que nós vamos fazer com a marinha de guerra da União Soviética no Mar Negro? Vamos fazer o seguinte: metade para você, metade para mim. Vamos dividir. Metade dos navios ficam com você, metade dos navios ficam comigo. Beleza. Só que aí os russos falaram: pois é, metade dos navios ficam comigo, mas eu não tenho um porto para usar no Mar Negro. Então os ucranianos falaram: tudo bem, continue usando o porto de Sebastopol. Pode continuar usando o porto. Apesar da Crimeia ser parte da Ucrânia, pode continuar usando o nosso porto como base da sua marinha de guerra. Beleza, e assim foi feito. O problema é que em 2004, nós tivemos eleições na Ucrânia, certo? E este cidadão aqui, Viktor Yanukovych, certo? Venceu as eleições de 2004. Só que a Suprema Corte da Ucrânia, o Supremo Tribunal da Ucrânia, declarou que houve fraude na eleição. Que houve fraude, ela foi fraudulenta. E a população saiu às ruas para protestar num episódio conhecido como a Revolução Laranja. Então, ele não assumiu o poder devido a essa fraude, não assumiu. E
Viktor Yushchenko e Yulia Tymoshenko assumiram o governo como presidente e primeiro-ministro, sendo que ambos eram pró-Ocidente, pró-União Europeia, e inclusive pediram para que a Ucrânia fosse aceita na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é aquela aliança liderada pelos Estados Unidos da América. Então esse governo era um governo pró-Ocidente. Ô Marcelo, você me perdoe, mas você está botando essas 3 fotos do cara aqui, ó. Por que o cara está com essa cara toda feia aqui, ó? Como é que ficou? Pessoal, o rosto dele ficou desse jeito depois que ele foi envenenado. Ele foi envenenado, isso aqui é uma coisa pesada, hein? A turma tentou matar ele por envenenamento, serviço secreto russo. Tá? Porque ele não era pró-Rússia, ele não era a favor da Rússia, ele era pró-Ocidente. Então o FSB, né, que é o sucessor da KGB hoje, o Serviço Secreto Russo, tentou fazer isso. Pô, mas os caras fazem isso? Pessoal, presta bem atenção. Esse cara aqui, se você é corintiano, muita gente diz que o Kia Jorabichian, aquele cara da época do Tevez, o Kia Jorabichian, era a testa de ferro desse cara aqui, Boris Berezovsky. Esse cara aqui foi um cara que fez fortuna lá na Rússia, na época da passagem da União Soviética para a Rússia, na privatização, na abertura do setor de petróleo, ele fez fortuna. Só que ele começou a se indispor com o Vladimir Putin, então ele saiu da Rússia e foi morar no Reino Unido. Ele morava em Londres, ele foi encontrado morto na casa dele em 2013, se eu não me engano, há 2 anos. O pessoal fala que foi morte natural mesmo e tal. Mas ele era inimigo político do Vladimir Putin, ele não batia muito bem. Que nem o dono do Chelsea, o Roman Abramovich. Ele também saiu da Rússia meio certo, corrido, vamos dizer assim. Então esse cara aqui, ele, poxa, como você está vendo, ele andava com seguranças direto, o cara tinha seguranças. Certo? Ele tinha que andar com segurança, certo? Todo mundo aqui em volta dele, beleza. E um dos caras da segurança dele era o ex-agente da KGB, Alexander Litvinenko. Aqui, ó, um cara bem apessoado, um cara tranquilo e tal. Ô Marcelo, por que ele tá aqui careca na cama do hospital? É porque ele vai morrer de câncer, moçada. Aqui ele vai morrer de câncer. O serviço secreto russo botou polônio no chá dele. Polônio, radioativo. Certo? Ele morreu envenenado, câncer. Então, moçada, você se indispor com Vladimir Putin é complicado. Você entendeu? É complicado. E o nosso amigo aqui também passou por isso. Ele quase morreu. Ele foi envenenado. Certo? Por isso, perdão, moçada, por isso que o rosto dele ficou desse jeito. Tá ok? Mas foi essa turma aqui, presidente e primeiro-ministro, que governaram a Ucrânia de 2004 até 2010, pró-ocidentais. Por incrível que pareça, moçada, em 2010, lembra o cara que tinha fraudado a eleição em 2004? Ele ganhou de novo. Ganhou de novo. Com 48% dos votos, certo? Ele foi eleito sem fraude, tranquilo, beleza? E passou a adotar uma política pró-Rússia. Ele não é a favor do Ocidente como os outros dois, ele é pró-Rússia, ele gosta do Vladimir Putin. Então o que ele fez? Ele pegou aquele porto da Crimeia que a Marinha de Guerra russa usa, certo? E prorrogou o uso dele até 2042. Por mais 30 anos, ele prorrogou. E ele se recusou a assinar um acordo de cooperação com a União Europeia. Perdão, ele se recusou, porque o negócio dele é com a Rússia. Pessoal, a hora que ele recusa a assinatura desse acordo com a União Europeia, a população sai às ruas. E aí começam os protestos na Praça Maidan, certo? Euromaidan, que a população vai protestar porque quer que se aproxima. A capital Kiev fica do lado ucraniano, da Ucrânia, da maioria étnica ucraniana, e aí o parlamento ucraniano vai tirar ele do poder em 22 de fevereiro de 2014. Ele é retirado da presidência, ele sai da presidência do país, certo? E aí assume um governo provisório.
com o Alexander Turchinov como presidente e o Arseniy Yatsenyuk como primeiro-ministro. Pessoal, foi o nosso amigo Yanukovych, foi ele sair, pró-Rússia. E essa turma aqui, pró-Ocidente entrar, que na hora vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro do FMI, vai ter dinheiro do Banco Mundial e vai ter dinheiro da União Europeia. A Ucrânia passava por uma situação muito difícil, ainda passa, certo? Mas a ajuda externa vem. Se o governo é pró-ocidental, vem. O problema é que esse governo provisório na Ucrânia, pessoal, o Svoboda. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super curso do IBGE 2016. Gostou da aula do professor Marcelão? Cara, o professor Marcelão é top de linha, esse é o nível das aulas do nosso curso, pode ter certeza disso. Estou convidando vocês a acessarem o nosso site para efetuarem a sua matrícula no nosso curso completão IBGE 2016, por apenas 10 mensalidades de R$25. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Por favor, façam suas pesquisas, procurem, que eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão. Tá certo? Então vem estudar conosco, IBGE 2016, super curso do Lá Concursos, por apenas 10 de R$25. Espero você, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá